manter a saúde dos olhos e reduzir o risco de doenças? Esse é assunto do Viver é Melhor de hoje. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, atualmente cerca de 285 milhões de pessoas estão visualmente prejudicadas no mundo, dos quais entre 60% a 80% dos casos podem ser evitados e tratados. No Brasil, o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, identificou mais de 35 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade visual. Adotar hábitos saudáveis é fundamental para a prevenção de doenças potencialmente graves que podem afetar os olhos. E agora, você saberá quais. Fazer uma pergunta importante aqui. Há quanto tempo faz a sua última consulta ao oftalmologista? Quanto tempo faz que você foi ao médico especializado em cuidar da saúde dos olhos? A gente vai falar sobre isso no programa de hoje, porque essa é uma especialidade que também tem que entrar no check-up de cuidados com a saúde. De quanto em quanto tempo? Algumas das perguntas que serão respondidas neste programa que está começando. E muitas outras questões que você pode compartilhar conosco também desde já. Porque hoje nós queremos ter esse olhar mais amplo sobre o que é básico, o que é essencial no cuidado com a saúde dos olhos. Porque alguns problemas vão acontecer, fazem parte da nossa característica, da nossa genética, do nosso DNA, fazem parte do processo de envelhecimento. Mas há outros que estão relacionados à falta de cuidados e de prevenção, poderiam ser evitados. E quando a gente fala de envelhecimento, a gente pode pensar mais um desdobramento da importância desse cuidado. Muito importante é manter a saúde visual para manter a autonomia, para manter a segurança com o processo de envelhecimento. A gente vai falar no programa de hoje quais são os principais cuidados que a gente deve ter. E você que nos assiste pode ficar atento, atenta, para entender se você tem feito o que é necessário de acordo com a sua faixa etária, com os riscos que você tem, com os avanços da medicina também. Então a gente vai conversar sobre tudo isso no programa de hoje, agradecendo desde já a sua companhia e reforçando que você pode, além de mandar as perguntas para o nosso assunto do dia, também sugerir outros temas. Vamos receber agora o nosso convidado do dia que vai responder as nossas perguntas. Conosco o Dr. Daniel Camilotti, oftalmologista. Dr. Daniel, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Viver é Melhor mais uma vez, doutor. Muito obrigada. Dr. Daniel é especialista em retina, formado pela Universidade de São Paulo, a USP, e vai trazer para a gente esse olhar geral sobre os cuidados com a saúde dos olhos. E a gente vai passar um pouquinho aqui, doutor, sobre aquilo que a gente tem que aprender a lidar. A gente estava até conversando sobre isso aqui antes do programa, a gente já compartilha com os telespectadores também essas reflexões. Mas a gente precisa olhar para a saúde dos olhos como algo que a gente também pode interferir. Talvez essa seja uma especialidade que muitas pessoas falam assim, a gente só vai cuidando do que aparece. Mas não, a gente também tem que ter uma postura preventiva em relação à saúde ocular? Sim, sem dúvida, porque quem tem miopia, desde criança, tem aquela dificuldade visual e vai sempre fazer aquela check-up no oftalmo para poder trocar o óculos, ver se o grau mudou. Mas aquele que não tem grau e enxerga bem, esse é o maior perigo. Porque se ele tem uma genética de glaucoma na família, se ele tem uma predisposição a ter lesões na retina, sintomas de moscas volantes, então são alguns sinais que podem passar batido, são alguns sinais que no futuro podem ter complicações e gravidades maiores, e por ele não ter grau, ele não vai procurar o oftalmologista. Então a consulta de rotina anual, mesmo quem não tem grau e enxerga bem, é importante passar. E isso é interessante porque é uma parcela da população considerável que não cria o hábito de ir ao oftalmologista, não cria essa relação com esse especialista, e quando procura, é porque já tem um impacto considerável, já tem uma dificuldade grande de visão. Então, o oftalmo é um médico que a gente deve frequentar, a gente já começa esclarecendo, uma vez ao ano. Sim, pelo menos uma vez por ano é importante passar, mesmo sem sintoma. A partir de que idade? Desde o nascimento, o neném é feito aquele reflexo vermelho na maternidade para saber se existe uma catarata congênita, alguma lesão que já pode ser visto e tratado na maternidade. Então, depois disso, a cada ano, 1 ano, 2 anos, mesmo o paciente não informando o bebê, a gente consegue detectar algumas lesões, como eu falei no reflexo vermelho. Então, o paciente que tem um olho com 7 graus de miopia ou hipermetropia, outro nada, a gente já deve estimular o olho ruim a desenvolver até os 7 anos de idade. Então, um tampão no olho bom para estimular o olho ruim com óculos a desenvolver neurologicamente deve ser feito o mais rápido possível, porque depois dos 7 anos de idade
ele não consegue mais recuperar, que é o olho preguiçoso, chamado ambliopia, e por isso o paciente, a criança enxerga com um olho só. Então os pais não percebem. Então passar em consulta de rotina é importante para prevenir um problema que pode passar despercebido. E é uma faixa etária em que a criança ainda não vai conseguir explicar, talvez que não consegue enxergar bem. Sim. Ela está no início da vida escolar, então está sendo Sim. alfabetizada. Pode ser que apresente alguma dificuldade, mas que ainda vai confundir, talvez, Sim. uma criança, porque ela está no processo de aprendizado, então talvez não se investigue. Só mesmo uma avaliação com o médico é que vai Sim, até os pais não vão essa... perceber, porque como o olho é bom e o outro é ruim, nesse caso... O olho compensa. E o pai não percebe e pode passar despercebido depois de 7 anos e depois não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E aí a gente vê que há fatores que realmente, se a gente não age no momento certo, eles são irreversíveis. Sim. Há outros que a gente vai encontrando essas alternativas para ir lidando com eles. Então, pensando em os hábitos fundamentais para manter a saúde ocular, a gente vai fazendo assim uma listinha, um checklist ao longo do programa. O primeiro é a consulta anual. Sim, com certeza. Desde o nascimento, desde a primeira idade, tem que colocar como um check-up e buscar a unidade básica de saúde, os ambulatórios públicos que são especializados, divididos por especialidades, cada estado tem o seu jeito, mas buscar esse especialista para conseguir garantir esse cuidado que faz muita diferença na qualidade de vida. E a gente vê, por exemplo, uma criança que tem baixa visão ou que tem dificuldade, isso compromete a educação, isso compromete o desenvolvimento dessa criança. É muito importante que cuide, porque falar está crescendo, vai aprendendo, o olho se ajusta, não é bem assim. Às vezes pode ter a mãe até achar ele hiperativo, ele não presta atenção, ele não tem foco, mas às vezes não tem foco porque ele não enxerga e ele não tem interesse no enxergar e prestar atenção. Então é importante passar em consulta que isso vai... um óculos que seja, vai melhorar a qualidade de vida do paciente, até o dia a dia dele com a família, e pode melhorar o que a família fala mal, às vezes é a falta de um óculos. A gente está num período em que os diagnósticos de TDAH estão se multiplicando, e é importante fazer esse tipo de investigação. Não que os diagnósticos não existam, e é importante que quem tem seja diagnosticado, mas é preciso eliminar outros fatores que podem estar prejudicando o desenvolvimento das crianças e dos jovens. E a gente está destacando aqui um deles, que é a falta de qualidade da visão. Agora, doutora, a gente está num período também de ciência, de cuidado com a saúde, que a gente relaciona a alimentação com tudo. Sim. Alimentação com a saúde do coração, alimentação para prevenir Alzheimer. Hoje a gente já tem alguma comprovação sobre os hábitos alimentares e a saúde ocular? Sim, a alimentação é importante, até a falta da vitamina A, numa forma de desnutrição, não é comer em excesso, mas a desnutrição, a vitamina A participa do ciclo da visão da retina e isso pode comprometer. Até quem faz cirurgia bariátrica e tudo, às vezes tem que fazer um complemento com algumas vitaminas pela absorção. E dando um exemplo até de uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença da retina, que afeta principalmente a área central da visão, que é a mácula, o complemento vitamínico que a gente utiliza, que é o Aredes 2, ele vai utilizar luteína, zeaxantina, vitamina A, C, E, zinco, tudo isso pode ser conseguido no dia a dia, mas nesses pacientes eles precisam um a mais. Então, um complemento vitamínico para evitar uma evolução mais rápida desse problema. Não é que não vai ter ou vai reverter, mas nesse paciente que tem a DMRI ainda seca, o que a gente faz atualmente, o tratamento que tem, é utilizar esse complemento vitamínico para evitar uma evolução mais rápida, um depósito de radicais livres na retina e uma evolução, uma complicação maior no futuro. Quem não tem diagnóstico vai se beneficiar se tiver uma alimentação bem completa nutricionalmente? Quem não tem esse diagnóstico, tanto é que os pacientes perguntam, eu tenho alguém na minha família, eu posso tomar? Não tem estudo dizendo que esse complemento vitamínico vai ser útil para esse paciente que tem alguém na família e não vai acontecer. Que tenha. Mas existem, vamos dizer, alguns pacientes em cada estágio a partir de um estágio ele é beneficiado, mas é claro que na nutrição do dia a dia, atividade física, alimentação, tudo isso até mesmo pensando num diabético, hipertenso, o diabético vai afetar a visão, a gente vai conversar que a retinopatia é diabética, o hipertenso vai ter a retinopatia hipertensiva, oclusão vascular, vamos dizer, derrame no fundo do olho, pelo que pico hipertensivo, então cuidado com sal, cuidado, então tudo isso a alimentação vai afetar a visão, vamos dizer assim, indiretamente, porque pode acontecer problemas relacionados a isso. Os bons hábitos vão ajudar o corpo por inteiro. Os maus hábitos vão prejudicar também. Não vai ser um problema que vai atingir só o coração, vai afetar tudo. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Agora, o senhor falou sobre pessoas que não têm, por exemplo, não usam óculos, não têm nenhum diagnóstico e vivem bem
e que de repente começam a ignorar sinais de que algo não vai bem, mas elas não dão atenção. Sim. Então, quais são esses sinais que não podem ser ignorados ao longo da vida porque eles denunciam que pode ter algum motivo para se preocupar? Sim, se você começou a perceber o exemplo que eu dei da mosca volante, que muita gente percebe, deixa passar e, tô assim, eu melhorei. Só que a mosca volante, o que seria na maioria das vezes, é um gel que preenche o olho chamado vítreo, e esse a gente vai até ter umas imagens para mostrar, e esse vítreo vai se desorganizar, e quando ele se desorganiza e se solta, ele fica mexendo e esse paciente percebe essa mosca volante. Mas quando ele se solta, às vezes, na visão, existe na retina aderida, e essa aderência, na hora que ele solta, pode criar uma ruptura, um buraco. E esse buraco pode entrar líquido, descolar a retina e criar complicações maiores. Então, esse paciente deve procurar o oftalmologista, fazer a avaliação, fazer o fundo de olho, que é isso aqui que está aparecendo. O que é isso? Isso aqui é a avaliação do fundo do olho, a retina lá atrás, certo? E essa lente aqui na frente é como a gente consegue ver a retina. A gente normalmente só consegue ver aquela parte da frente do olho, Sim. que é o colorido, branco, a conjuntiva, a íris. Só que só o oftalmologista vai conseguir ver o fundo do olho. Vai ver atrás disso. Aí, então, isso é a retina com os vasos, o nervo óptico, onde vai acontecer o glaucoma, a retinopatia diabética. Essa mosca volante que eu falei também é lá atrás. Então, o oftalmologista, aqui que eu estava falando da mosca volante. Essa é a sensação, essa que a pessoa da mosca tem, volante. de olhar para os lugares. Sim, olhou para um ambiente mais claro, ou um contraste, ele vai ver um pontinho preto mexendo para lá e para cá, ou a minhoquinha que acompanha o movimento dos olhos. Por que isso? Porque esse gelzinho que se soltou, na maioria das vezes, automíope, com a idade, isso pode acontecer, e ele se desorganiza. Só que, como eu falei, existem locais da retina que ele se solta, só que ele está mais aderido e cria esse buraquinho. Aí mais para frente eu vou mostrar o cuidado que você pode ter no tratamento para evitar um descolamento de retina, que seria muito mais grave. Seria uma cirurgia que você deve fazer de urgência, vamos dizer, um pós-operatório muito mais complicado. E se tiver esse buraquinho detectado antes do descolamento, você consegue fazer um laser em volta, fazendo uma barreira de proteção, evitando um descolamento de retina. Então, esse é um sinal que você pode ter, que às vezes você fala é besteira, em grande maioria dos casos não vai ter a lesão associada. Sim, isso que eu ia perguntar. Nem todo mundo que tem uma mosca volante vai ter essa complicação. Não, mas deve ser avaliado, porque aquilo de deixar passar pode deixar passar algo grave que pode ser tratado, evitando complicações maiores. Então, se a pessoa percebe que esse movimento desses pontinhos pretos, tudo fazer uma avaliação. Sim. E ela tem que falar isso para o médico? É importante. O exame de check-up já vai contemplar esse diagnóstico? É importante porque, principalmente, o ideal é passar com um especialista em retina, porque ele tem essa experiência de dilatar o olho, ele tem que ir preparado de pingar o colírio, ficar com a visão embaçada umas 4, 6 horas no sol, a gente está num ambiente de muito sol, calor, e aí ele é bom preparado para dilatar porque deve ser avaliada a periferia da retina. E a periferia da retina a gente só consegue avaliar fazendo o fundo do olho, que a gente sempre comenta. Às vezes a pessoa faz óculos em qualquer canto, não vai ser feita a pressão do olho, onde é detectado glaucoma, não vai ser feito o fundo do olho, onde é detectado lesões na retina. Então ele sai com óculos, acha que está tudo bem, e na verdade pode ter outros problemas escondidos que passam despercebidos. Quando a gente fala dessas doenças, quanto do risco está na genética? Ou no DNA, ou no histórico familiar? O glaucoma é uma doença silenciosa, é a doença mais comum ocular de causar cegueira irreversível. Por quê? Porque ela é silenciosa, o paciente vai perdendo, a gente também tem imagens que depois eu vou comentar, o paciente vai perdendo o campo visual aos poucos, e quando ele vai perceber que perdeu a visão, ele já perdeu tudo e não consegue reverter. E só do paciente passar em consulta, medir a pressão do olho, ver se ela está alta ou não, principalmente quem tem a genética na família, porque o glaucoma tem a genética como um principal fator de risco, ele deve passar em consulta principalmente depois de 40 anos de idade. Então, glaucoma, sim, fator de risco genético familiar é sim. Principal. A degeneração macular também, como eu estava comentando, que seria a genética, a idade e o cigarro. Isso aí a genética é o principal. Então, muitas doenças oculares, a genética está muito envolvida, e se você tem o histórico, tanto é que na anamnese você deve perguntar o histórico familiar, que a partir disso você vai direcionar a consulta para procurar essas doenças que esse paciente tem com uma genética principal. Daqui a pouco a gente mostra um pouco mais sobre esses exames e essas doenças para as pessoas conseguirem identificar. Mas vamos aqui olhar para esses fatores que talvez sejam mais gerais. Por exemplo, a exposição ao sol. O senhor falou sobre a gente estar num lugar ensolarado, Sim. Aquela questão de olhar para o sol e que isso pode fazer mal para os olhos. Isso é mito ou é verdade, doutor? Sim, é verdade. Tem até uma imagem do pterígio, que é uma pelezinha, depois eu vou mostrar. O sol é um fator de risco para diversas doenças oculares. Primeiro,
O pterígio. O pterígio, às vezes, os pacientes confundem o pterígio com a catarata, que é aquela pelezinha que vai crescendo na frente do olho, que a genética está envolvida. A genética é isso daqui. Isso. Então, o pterígio é essa pelezinha que cresce, que tem dois problemas. O astigmatismo, que é criar um grau de astigmatismo que distorce a visão, porque ele está repuxando a córnea. Então, um pterígio mais avançado pode criar um grau de astigmatismo. E, além disso, ele pode obstruir o eixo visual. Quando ele começa, vai crescendo ele vai crescendo e pode... Então, é aquilo. Num primeiro momento, ele é estético. Se ele começa pequenininho, ele é estético. Mas a partir do momento que ele começa a criar um astigmatismo muito alto, ou ele começa a cobrir o eixo visual, a cirurgia já é necessária para a qualidade visual do paciente. Então, e isso tem a ver com o sol. Com olhar para o sol. Sim, isso tem a ver com a exposição contínua ao sol e a genética. Então, o que a gente precisa fazer? Se proteger com óculos escuros, com filtro VA-UVB, não adianta comprar qualquer um, porque aquele óculos qualquer um, muitos não vão ter o filtro e às vezes é mais perigoso do que não utilizar, porque vai entrar mais raio pela pupila dilatada do escuro do óculos e é mais perigoso. Então, o pterígio, o ressecamento ocular também, que está muito no sol, o computador também é muito comum atualmente, até mesmo na pálpebra, carcinoma, quem tem a pele muito branca e já tem histórico familiar, existe carcinoma basocelular na pálpebra. Por causa do sol também. Do sol também, então é como se fosse o câncer de pele, mas na pálpebra. Na pálpebra. Sim, então o óculos escuro também vai proteger disso. A catarata, quem já tem a catarata, todo mundo vai ter um dia, a catarata senil. Mas aquele paciente que está no sol muito tempo, exposição contínua, a catarata pode ser mais precoce. A degeneração macular relacionada à idade também é outro problema que o sol pode ter interferência. Então, todas essas doenças têm a ver com o sol e o se proteger com óculos escuros correto, confiável, é importante para que isso seja uma proteção a longo prazo. A gente até escutou isso em relação até a protetor solar. Sim. Tem protetor solar que é mais caro, e aí a especialista falava, porque alguns comprovam que realmente tem proteção raio UVA, UVB, e eles são um pouco mais caros mesmo. Então, é a mesma coisa o óculos. A gente encontra alguns bem mais baratos, sim, mas a gente não tem a garantia de que eles protegem para tudo aquilo que a gente acha que eles protegem. E aí a gente tem que ter esse cuidado. Em alguns casos, vale a pena fazer um bom investimento mesmo. E aí, essa é uma conscientização importante. Agora, você trouxe uma palavra no meio dessa explicação toda que rende um bom assunto, que é a relação das telas com a saúde ocular. Sim. Olho mais seco já Sim. é um sintoma. A gente passou pela pandemia, num período em que as pessoas ficaram muito expostas, e aí depois a gente viu muitos destaques, o aumento de problemas oculares nas crianças, sim, porque ficavam na tela, falta de exposição ao ar livre. Fala um pouco pra gente sobre isso. Sim, até os 7 anos de idade tem estudos comprovando de que a exposição intensa para o perto, para o computador, celular, e a falta de brincar no externo que tem o sol envolvido, que seria diminuir a liberação de dopamina, tudo isso pode fazer com que o paciente que já tem essa predisposição desenvolva e aumente a miopia mais rápido até os 7 anos de idade. Então isso tem comprovação científica de que a criança pode desenvolver um grau por uma exposição prolongada a aparelhos eletrônicos. Então, aí também tem aquilo da luz azul, de você tentar não usar o celular logo que for dormir, porque pode gerar uma insônia, porque ele gera uma luz azul que confunde o seu cérebro, altera aquela produção de melatonina e você tem insônia. Então é bom sempre parar de usar o celular pelo menos 1 hora antes. Então tem esse envolvimento da luz azul com ressecamento, com essa falta de sono e até mesmo o aumento do grau, principalmente em criança. Para os adultos, a gente também tem prejuízos no uso das telas, porque a gente fala, já está formado. Sim. Mas o impacto também pode ser ruim? Sim, o adulto também tem a parte do ressecamento muito envolvida. O cansaço ocular, daquela contração da musculatura, você está intensamente olhando para o perto. Então, no final do dia, você tem aquela acomodação intensa te causando um cansaço maior, o olho mais vermelho. A parte do aumento do grau não tem um estudo mostrando o envolvimento, uma relação direta disso depois de 7 anos de idade, mas isso tudo pela frente pode ser que surjam novos estudos relacionados. E aí a medida é tentar controlar, sim, naquilo que é possível, às vezes não é totalmente possível, às vezes é a forma de trabalho da pessoa, mas nos momentos de lazer, tentar limitar o uso das telas. No caso das crianças, aí a discussão é muito mais ampla. Sim, sim. Mas no caso do adulto, o uso dos colírios ainda é recomendado de uma forma geral, doutor? Sim, o lubrificante, sabendo qual é qual, às vezes o paciente vai procurar, aí vai na farmácia, pega aquele que o olho fica branco, mas aí tem vasoconstritor, não vai ajudar na lubrificação, ele vai afinar os vasos. Quem tem predisposição à pressão arterial alta pode piorar isso. Então, o efeito rebote, que enquanto você usa, está bem depois que para de usar. Então, é importante passar com o oftalmo para saber qual colírio usar. Existem colírios como corticoide, que podem causar catarata, glaucoma. Então,
o cuidado muito grande também o uso de colírios. Não é qualquer colírio que vai resolver todos os problemas. Inclusive porque a gente chega na farmácia, os colírios estão nas prateleiras do lado de fora ali, aquelas que a gente pode acessar e escolher. Sim. Mas não é tão simples assim. Não adianta fazer, minha mãe mandou e pegar o mais barato. Não. Porque tem indicação, então vale a pena, é indicado, mas é bom conversar com um especialista antes. Com certeza. Porque quando a gente junta isso com poluição, ar-condicionado, com muitos fatores externos, os olhos acabam sofrendo. E aí, aquela irritação, olhos coçando, os olhos avermelhados, esses são sintomas também que merecem uma atenção. Não dá para se conformar com isso. Não, é a fotofobia, dificuldade com a luz, a ardência, olho vermelho, isso tudo pode estar relacionado ao ressecamento. O olho coçando, claro, sempre o olho vermelho dá um programa de 10 horas. Então, não é só a conjuntivite, não é só olho seco, existe a uveíte, existem várias doenças graves que podem causar olho vermelho e que devem ser avaliados em aparelho adequado para poder fazer o diagnóstico diferencial correto e tratamento correto. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre a catarata, que é a principal causa de cegueira, de perda de visão, mas é reversível. Mas não quer dizer que a gente não tem que dar atenção para ela e fazer esse acompanhamento, entender quais são os fatores de risco. E a gente vai falar um pouco mais também sobre os processos de envelhecimento, quais são os cuidados que a gente precisa ter. No próximo bloco a conversa continua. Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade, só registrar. E nada como a gente partir a nossa conversa da vida real, daquilo que acontece com as pessoas. Por isso a gente retoma a conversa com o Dr. Daniel Camilotti, oftalmologista, nosso convidado hoje aqui no programa. Doutor, no bloco anterior eu falei da catarata, que a gente ia falar sobre isso, e a gente já vai começar a conversa pela pergunta da telespectadora Sandra Tereza Correia Neves, de Santa Bárbara do Oeste. Oi, Sandra, boa tarde, seja bem-vinda ao programa. E ela conta o seguinte: tenho catarata. Minha oftalmologista me disse que quando eu ficar mais velha, eu vou ter que fazer a cirurgia. Sou meio teimosa e cheia de medo por isso. Se eu não fizer, o que pode me acarretar? Essa é a primeira pergunta. Eu vou ler a segunda, mas você pode responder da forma como preferir. Tenho glaucoma desde meus 25 anos. Uso medicamento. Minha mãe faleceu com 79 anos e não fez essa cirurgia. Tenho 64 anos. Então, Sandra, em primeiro lugar, existem vários pacientes teimosos e com medo da cirurgia. Só que, assim, hoje em dia a cirurgia de catarata é cada vez mais segura. Antigamente se abria 180 graus a córnea, suturava. A lente era dura. Hoje em dia, a maioria dos casos, você entra com uma lente dobrável, com um espaço pequenininho, que na grande maioria dos casos não precisa suturar. A lente é dobrável e ainda tem a vantagem de que se você tem um grau alto, hipermetropia, que te incomoda e você quer ficar menos dependente do óculos, você consegue implantar uma lente, fazendo toda a conversa com o paciente, que existem lentes premium, a tórica, que corrige o astigmatismo, a trifocal, que vai diminuir a dependência para longe e para perto, a de foco estendido, que melhora para intermediário. Então, dependendo de cada paciente, existe a vantagem ainda de, além de resolver a catarata, você diminui o grau. Então, cada vez mais a cirurgia de catarata é operada mais precocemente. Porque além dos benefícios de tirar a catarata, você tem o benefício de diminuir a dependência do óculos. Então, esse problema de não querer operar, a catarata é a principal causa de cegueira reversível na população. Então isso aí já diz tudo. Ela é uma causa de cegueira, só que é reversível pela cirurgia. A catarata é uma doença que vai progredindo. Sim, ela vai aumentando. Vai progredindo. Esse é o caminho natural. Todo mundo vai ter um dia, depois, com uma certa idade, todo mundo vai ter um dia. Tem paciente que fala, mas o meu avô tinha 80 anos e não tinha. Com certeza tinha, só que não atrapalhava a qualidade de vida dele. Não cresceu a ponto de atrapalhar a visão. Sim, pelo que ele fazia, ele via a televisão, estava aposentado. Então, assim, tinha, só que não atrapalhou a qualidade de vida. Tanto é que o paciente pergunta, quando que eu tenho que operar a catarata? Aí a resposta é, quando a sua qualidade de vida não está conseguindo fazer o que você precisa no seu dia a dia. E então, a gente pensa hoje numa população que vai envelhecer bem, que vai envelhecer por mais tempo. Com certeza. A mãe dela já viveu 79 anos, sim. Então a gente vê assim, ainda tem bastante tempo para Sandra, sim. E vai ter mais qualidade de vida. Se não operar, pode ser que a catarata aumente e que vai ter que fazer essa cirurgia mais tarde. Com certeza, e ela vai ficar mais dura, ou a inflamação do pós-operatório, tudo vai ser mais difícil. Então, hoje em dia, ela é feita mais precocemente, com maior segurança. Claro, toda cirurgia é uma cirurgia, mas tudo é feito com muito maior segurança, com a tecnologia, com um oftalmologista experiente. Então, tudo é feito com maior, tá tudo na mão para dar certo, então eu acho que não deve ter esse medo, que existem as vantagens também. E a paciente perguntou do glaucoma, o glaucoma a gente só faz a cirurgia quando os colírios hipotensores, como ela relatou, começam a não fazer efeito. Ou se o paciente não consegue usar o colírio corretamente, aquela parte social não consegue comprar,
pelos valores, mas a cirurgia é mais indicada quando os colírios não começam a fazer efeito. Então a cirurgia do glaucoma é feito quando os colírios não conseguem mais fazer o efeito, na grande maioria dos casos. A catarata não. O único tratamento para catarata é a cirurgia. Não existe colírio para catarata. O glaucoma interfere na catarata ou vice-versa? Só se a catarata é muito dura e atrapalha aquele escoamento do líquido do olho que pode causar um tipo de glaucoma. Mas na grande maioria dos casos não tem uma relação direta da catarata e glaucoma. Glaucoma tem mais uma relação com a genética e a catarata é algo que tem a relação com a idade, tá bom? Então com a idade todo mundo vai ter. O glaucoma não. Não é que todo mundo vai ter. Se tem a genética na família, a predisposição é maior. Como identificar a catarata, doutor? A catarata você vai usar a lâmpada de fenda, acho que estava até a imagem aqui, quando a gente estava olhando. A lâmpada de fenda, esse aqui é a visão de quem tem a visão normal, que vai passar pelo cristalino. Vou levantar só para mostrar doutor. O cristalino. Esse aqui é o cristalino, onde forma a catarata. A gente não vê olho nu, a gente só vê essa parte aqui do olho, que é a córnea e o colorido, e aqui é o cristalino. Você vê que a imagem, a luz passa por aqui e cai certinho na retina, sem causar nada, então a imagem fica perfeita. Já aqui, você vê que o cristalino já está opaco, vamos dizer, sujo, e aí ele dispersa os raios e eles vão cair com embaçamento e a visão vai começar a ficar embaçada. Cada vez mais a visão vai embaçando até, se tiver muito avançada, até a visão de vulto, percepção luminosa. Então a catarata evolui de uma forma que é progressivo, mas ela pode causar cegueira, por isso que é reversível. E aí o exame... Na lâmpada de fenda que a gente consegue ver a catarata com o aparelho que a gente joga a iluminação, tá? No próprio consultório. E nessa iluminação que a gente joga, principalmente dilatando, a gente vê com mais detalhe, essa iluminação mostra pra gente se o cristalino tá mais limpo ou se tá mais sujo. Até tem uma imagem, quando passar eu mostro pra vocês. E ele vai fazer... Essa daqui, ó. Aqui a gente vê que o cristalino tá bem translúcido, né? Aqui você já começa a ver que ele já está mais opaco. Então, esse é o exame que a gente, oftalmologista, consegue ver na lâmpada, que o cristalino está limpo, e aqui já que tem a catarata, isso aqui vai evoluindo, vai ficando mais opaco com o tempo. E a cirurgia vai remover... Isso, a cirurgia é a facomulsificação com o implante da lente. Ela vai como se fosse quebrar essa cristalina em vários pedacinhos e vai aspirar. Então, no final, aspira e aonde foi tirado, coloca a lente, e essa lente que vai ter toda essa função de melhorar a visão e de até diminuir a dependência do óculos. Então, a gente vê que é o impacto na qualidade de vida do paciente, porque vai piorando a visão de uma forma geral. Sem dúvida. Mas com uma característica diferente, porque ali a gente viu que tudo fica embaçado. Sim, sim. No caso do glaucoma, que é a segunda maior causa de cegueira... é irreversível. A catarata é reversível, o glaucoma é irreversível. E o glaucoma não é... Não é central. Você vai perdendo o campo visual e não percebe. Então vai perdendo, a sua visão central tá boa até o finalzinho. Quando você vai perceber minha visão tá ruim, você já perdeu fibra nervosa e isso não recupera mais. Então, vamos dizer, é neurológico. Você não consegue fazer um tratamento para recuperar o que perdeu. Você fazer o tratamento para não perder. Então, por isso, o tratamento e o diagnóstico precoce é importante para evitar a cegueira. O paciente consegue perceber essa perda, doutor? O glaucoma, a grande maioria das vezes, no início, não. E por isso que a gente pede alguns exames complementares. Um deles é o campo visual, onde você fica numa cúpula, vai piscando umas luzinhas e você vai apertando conforme você está vendo aquela luzinha ou não. Então a gente consegue perceber esse campo visual. E no exame do médico, a gente consegue ver a pressão do olho, aferir com um azulzinho que chega próximo da córnea, ele chega a encostar na córnea, a gente pega um colírio chamado fluorescina, um amarelinho, e joga a luz azul, que vai fazer como se fosse uns halos verdes. Então a gente gira no aparelhinho até eles se encostarem. Quando eles se encostam, a gente olha e é a pressão do olho. O normal, nunca é sempre, né? É de 10 a 21. Só que tem pacientes que têm a paquimetria, que a córnea é mais grossa ou mais fina. Isso interfere, não quer dizer que 21 seja glaucoma acima de 21 ou abaixo não seja. Existem várias variações. Por isso que o paciente de glaucoma às vezes chega no consultório e fica acompanhando. Ó, esse aqui é o exame. Ele vai chegar próximo. Aqueles halos, quando a gente rodar o aparelhinho, você vê que ele chega ali na córnea, eles se encostam e a gente consegue perceber a pressão do olho por aí. Então esse é o primeiro exame, mas existe o glaucoma de pressão normal, existe a pressão do olho alto que não seja glaucoma. Então isso é um geral, a pressão do olho alto é um fator de risco para o glaucoma. Mas a gente precisa fazer o fundo do olho, avaliar um nervo óptico, que também vai aparecer uma figura de um nervo óptico normal e o nervo óptico com glaucoma, que a gente consegue também ver no fundo do olho, que é esse que dilata e a gente avalia. Aí existem outros exames como o OCT, a tomografia de coerência óptica, o campo visual, que a gente consegue detectar a lesão precoce das fibras nervosas, que existem vários pacientes que têm a escavação grande,
que imita glaucoma, mas é fisiológico. Então a gente tem que fazer esses exames para diferenciar se é fisiológico dele ou se já é um glaucoma. Então o glaucoma é algo, esse aqui é um nervo óptico mais perto de mim, normal, com a escavação, quer levantar para eu mostrar? Que é a escavação aqui no meio, ó. Isso é a escavação e esse aqui é o nervo óptico, tá? Então a escavação normal, ela é menor. Você vê que no glaucoma evoluindo, ela vai aumentando aqui, vamos dizer que ela ocupa 70% vertical e 50% horizontal. E aqui é uma escavação principalmente subtotal a total. Aqui o campo visual do paciente está praticamente todo perdido e a visão aqui já está sendo acometida. Daqui não tem como reverter, mas o paciente, vamos dizer que ainda tem uma visão, qualidade visual. Aqui a gente não tem como reverter, o paciente já não tem uma visão com uma qualidade visual boa. Então isso aqui a gente vê no fundo do olho. O médico vai avaliar e na suspeita de glaucoma a gente vai pedindo os exames e acompanhando para evitar uma complicação maior. E esses são diagnósticos que podem ser, a gente pode fazer alguma intervenção. Sim. Então é importante a gente diferenciar, porque muitas vezes a gente fala assim, faz parte de envelhecer o processo de perder a visão. Sim. Não obrigatoriamente, pouco, né, doutor? Nem um pouco. Isso aqui a gente trata evitando uma cegueira. E a catarata é isso, faz parte da idade. Com a idade todo mundo vai ter, mas tem como a gente melhorar, então não tem por que deixar assim. Tem como a gente melhorar e ter ainda outros benefícios, além disso, com essas lentes novas que existem no mercado. Agora, para a gente concluir a conversa, o que é natural e esperado do processo de envelhecimento para a saúde dos olhos? Por exemplo, eu até brinquei que eu peguei o meu óculos, a gente falava sobre isso, que chega aquela idade que não tem mais, a gente aceita que precisa dele. Sim. Isso é natural? Natural. A presbiopia, que é o nome disso, a gente tem uma musculatura no olho que contrai para perto, para a gente trazer próximo e ler, e relaxa para longe. Então, essa contração de perto vai diminuindo e o foco de perto vai ficando cada vez mais longe. Até o momento que, mesmo afastando, a gente não consegue ler e aí a gente começa a utilizar o óculos ou só de perto, ou ocupacional, que seria que a gente estava conversando, seria para trabalho, para ter uma variação de distância, ou multifocal, que vai dar o longe, o intermediário e perto. Então isso vai depender muito de perfil de cada paciente, qual óculos vai indicar. E como eu estava falando, essa presbiopia, em alguns casos, dependendo do caso, na catarata a gente consegue diminuir a dependência do óculos também de perto. Então tem a vantagem de operar, evitar a cegueira e diminuir a dependência do óculos. E quem vai poder te contar isso, amigo telespectador, amiga telespectadora, é o oftalmologista. Então, marque a sua consulta, converse com esse médico, pergunte se você precisa fazer alguma coisa a mais sobre os seus hábitos de vida, porque promover saúde ocular é muito importante para promover autonomia, interação social, então faz muita diferença na nossa vida o cuidado com a saúde dos olhos. Doutor Daniel, muito obrigada mais uma vez por vir ao Viver é Melhor. Obrigada e seja sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado. Nós conversamos com o Dr. Daniel Camilotti, oftalmologista, especializado em retina, formado pela USP, Universidade de São Paulo, conversando com a gente hoje sobre esses cuidados gerais que precisamos ter em todas as faixas etárias. A gente viu que desde a infância, em todas as idades, e é assim que a gente vai hoje concluindo esse programa, porque esse aprendizado é fundamental para a gente evitar doenças, para promover qualidade de vida e a gente continuar agindo bem nesse mundo, trabalhando bem, rendendo bem, com autoestima e fazendo bem acima de tudo. Porque a gente quer ter saúde para viver melhor, não é ter saúde para deixar também as oportunidades se perderem.